Bom dia, galera! Hoje é dia 21, terça-feira, a gente está começando mais um dia de aula, mais um dia de encontro sobre o período Vargas. Então, vou abrir aqui. Eu gostaria de convidar vocês, então, a gente iniciar aí essa aula de hoje, fazendo uma reflexão sobre tudo que a gente viu até aqui, né, sobre os momentos em que o Brasil os momentos em que o Brasil vai passar por uma intervenção militar. A gente viu ali justamente no início do governo Vargas, né, da era Vargas, o golpe de 1930, né, uma série de transformações, principalmente no âmbito urbano, né, que ocorreram no Brasil. Depois a gente teve, nossa, hoje tem bastante gente em aula. O que houve? Tem alguma festa? Nossa, que beleza, hein? Estou achando maravilhoso isso. Então é o seguinte, nós vamos ver esse processo, que foi o processo de incorporação de uma série de leis trabalhistas que foram apresentadas pelo Estado brasileiro, né? O descontentamento de São Paulo, né? São Paulo vai fazer a Revolução Constitucionalista. Em seguida, a gente vai ter, então, o governo chamado constitucional, porque Vargas, então, pressionado por São Paulo, vai promover essa Constituição. E aí a gente vai ter esse período que vai de 34 a 37, justamente interrompido por a criação de um golpe, né, que Vargas vai propor ali, que é o chamado Plano Cohen. Mas esse governo, de 34 a 37, ele tem uma Constituição. Essa Constituição estabelece regras, das relações sociais, né, regras de direitos humanos, como, por exemplo, o direito de votar, né, o direito de votar em segredo, ou seja, o voto é secreto, mas o voto é obrigatório também, além de um direito, é um dever. Nós vamos ter aí também as leis trabalhistas sendo confirmadas. Nós vamos ter também o direito do voto à mulher, então, que foi um grande passo, né, numa direção mais progressista, apesar da mulher estar vinculada à autorização, né, dos homens e tal, mas ela tem direito à votação, tem direito de votar e ser votada. Nós vamos ter a participação, por exemplo, do Ministério do Trabalho, da Indústria, a vocação que o Brasil vai dar ao desenvolvimento industrial, né, à indústria de base e tudo mais. Em 37, Vargas, então, dentro desse governo, nós temos uma dualidade muito importante. Nós temos ali a AIB e a ANL, né? E a partir, então, dessa divisão entre a AIB e a ANL, nós vamos ter o momento do golpe de 37. O golpe de 37 vai colocar Vargas no poder de 37 até 45. A gente viu na nossa aula passada as características do governo, principalmente interno, né? Quais são as características internas deste modelo da Constituição polonesa, que vai ser entregue por Vargas, né, para ele governar esse período, que vai ser um período extremamente ditatorial, um período sem liberdades, um período, uma Constituição extremamente autoritária. Ele vai estabelecer a censura. Nós vamos ter aí a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai, além de censurar, obviamente, fazer a propaganda do governo, né? Nós vamos ter uma cerimônia, que vai ser a cerimônia, que eu passei esse videozinho para vocês, a cerimônia da queima das bandeiras, que ela é emblemática, porque ela vai plastificar o que foi este governo, no momento em que ela acaba suprimindo as outras bandeiras, tentando evitar as outras culturas locais, né, dos outros estados, as divergências, no caminho único. Inclusive, a gente fez um bate-papo sobre isso aqui, né, sobre o que vocês pensavam sobre o pensamento único, né? Então, queridos, hoje a gente vai falar sobre o pragmatismo político de Vargas, ou seja, quais vão ser as políticas de Vargas no período aí da República do Estado Novo, perdão, quais são as políticas internacionais de Vargas? Elas vão estar orientadas sob qual ótica, né? Então eu peço licença para vocês para a gente passar a divisão aqui do nossa tela para falar para vocês que Vargas ele
vai instaurar um período, então, o Estado Novo, está aqui, ele instaura um período onde vai haver, deixa eu botar aqui, onde vai haver uma programação, certo? Vargas vai aproveitar o momento econômico do Brasil no mundo, o momento em que o mundo está dividido entre aqueles que defendem o capitalismo e aqueles que defendem uma terceira via, né? A via do nazifascismo. Então, nós vamos ter aí uma divisão bem clara na Segunda Guerra Mundial. Aliás, esse século, o século XX, é um século muito marcado, né? E a gente começou os nossos estudos no início do ano falando sobre um livro do Eric Hobsbawm, que é esse livro aqui, A Era dos Extremos. Deixa eu só colocar aqui para vocês. A Era dos Extremos, né? E Eric Hobsbawm vai falar que este século é um século marcado por muitos conflitos. E, de fato, a gente vai ver aí muitos conflitos nesse século, entre eles a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que tem uma característica de colocar, a partir da Segunda Guerra Mundial, de colocar em xeque, né, o poder ofensivo das nações. E o mundo vai ser dividido a partir da Segunda Guerra pela chamada Guerra Fria, a rivalidade entre o capitalismo e o socialismo. Mas antes disso, nós tínhamos o capitalismo e o socialismo do mesmo lado, queridos. Isso mesmo, do mesmo lado. Por quê? Ora, porque nós tínhamos aí, né, os aliados, e os aliados eram compostos pelos Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. E o Brasil, hein? Bom, o Brasil vai se relacionar, ora com os aliados e ora com o eixo. É bem verdade que Getúlio Vargas ele tinha uma afeição, né? Ele tinha uma característica de proximidade de ideias com o nazifascismo. Então ele vai surfar, ele vai flertar aí com o nazifascismo, né? O exército brasileiro está bem dividido em relação a isso, né? O exército brasileiro ele tem uma parte dele bem significativa que é pró-nazista, que é pró-fascista, e uma parte do exército brasileiro é pró-capitalista, né? É pró-democrática e que está ao lado dos Estados Unidos, alinhado com os Estados Unidos. Então, qual das duas vai vencer? Bom, o nosso ministro das Relações Exteriores rompe as relações com os estados nazistas, e isso vai ser fundamental, né? Porque isso vai fazer com que os nazistas, então, bombardeiem cerca de 4 navios aqui na costa brasileira. Navios brasileiros, inclusive, né? Obviamente. E esse bombardeio dos navios brasileiros vai jogar o Brasil nas cordas, né? Vai fazer com que o Brasil, então, declare guerra contra a Alemanha. Agora, muito antes de bombardear os navios, e quem bombardeia os navios é um submarino alemão, antes de bombardear os navios, nós vamos ter a seguinte característica, né? Vargas vai aproveitar e vai explorar essas rivalidades. E aí que está a grande, digamos assim, contribuição de Vargas, né? Essa malandragem que Vargas vai ter para se relacionar aí com os países dos dois lados, né? Tanto dos aliados quanto do eixo. Ele vai oferecer serviços, né? E vantagens aqui territoriais e vai buscar incentivos para o desenvolvimento da indústria interna no Brasil. Então, por exemplo, com os Estados Unidos vão financiar a indústria mais importante que o Brasil vai ter neste momento. Então, por isso, pegue tua caneta, anote aí. Os Estados Unidos vai financiar a Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional ela é importante porque ela é uma companhia que vai promover aí o desenvolvimento das máquinas no Brasil, né? Ela é a base. A gente falou sobre isso, a importância das mineradoras, a importância das metalúrgicas, das siderúrgicas, né? Então, o Brasil vai ter aí a Companhia Siderúrgica Nacional sendo patrocinada pelos Estados Unidos. Em contrapartida, o Brasil vai entregar uma base militar, vai permitir que os Estados Unidos instalem uma base militar em Natal. Por que Natal? Ora, Natal é o estado mais próximo da América Latina,
a localidade mais próxima da Europa. Então, os Estados Unidos têm pelo mundo todo, né, várias bases militares localizadas estrategicamente, justamente para que ocorra essa rápida mobilização em caso de guerra, né? Então essa base está lá, né? Recentemente o presidente, o atual presidente, fez uma concessão, né? Fez um acordo com os Estados Unidos de cooperação com a base militar de Alcântara, né? A base militar de lançamento de foguetes em Alcântara, aqui no Brasil. Lembrando que Alcântara é uma ilha ali no Maranhão, é uma ilha que tem, inclusive, uma história bem bonita, porque é uma ilha com muitos remanescentes de quilombolas, então é uma ilha povoada, né? Tem uma população que mora nessa ilha. Eu tive a oportunidade de estar lá há 2 anos, né? E a base brasileira de lançamento de foguetes é coordenada pela aeronáutica, enfim, a gente não consegue chegar próximo, né? Mas a ilha a gente conhece, enfim, tem toda uma cultura, é muito legal, é muito bacana. E os Estados Unidos agora, que vão conseguir essa concessão da ilha, querem tirar todas as populações que moram na ilha, né, de lá, né? Isso que as populações estão lá há mais de 350 anos, né, com raízes e com história. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é essa jogada. Ora, Getúlio, então, vai buscar incentivo dos Estados Unidos, ora com o Estado alemão. E no Estado alemão? Bom, com o Estado alemão, Getúlio Vargas vendia, por exemplo, algodão para a Alemanha e permitiu que se instalasse aqui no Brasil a Bayer, né? Que a Bayer é a empresa que todos conhecem, é uma empresa na cidade de Munique, ali, enfim, que ela produz, é uma empresa farmacêutica. E ela hoje é mais do que farmacêutica. A Bayer hoje é a empresa que produz agrotóxicos, né? É uma das empresas que mais monopoliza a produção de agrotóxicos no mundo, né? São os agrotóxicos da Bayer, que eles não chamam mais de agrotóxicos, né? Chamam com um nome mais bonitinho para a gente poder comer sem peso na consciência. São defensivos, né? Então, essa empresa ela se instala no Brasil também como contrapartida. Então, o Vargas foi dado o ultimato para Vargas. Ou tu samba de que lado, né? Ou tu samba do lado dos aliados, ou tu samba do lado, né, dos alemães. E aí, então, do eixo. E aí, então, Vargas declara guerra contra os alemães, declara o rompimento diplomático contra os alemães, né? O dinheiro fala mais alto. Aliás, é uma coisa interessante, né? Hollywood, ou o cinema americano, ele vai ter uma importância muito grande, né? Nós seremos seduzidos pelo cinema americano, né? Quer dizer, a história da Carmen Miranda, né, ser projetada. O Walt Disney vem para o Brasil, né, diz que a Terra é maravilhosa. Ele desenha um papagaio muito malandro naquela época, que vai fazer vai ser bem famoso na Walt Disney, que é o Zé Carioca, né, falando sobre o Brasil e tal. Então, isso também, né, os filmes, vários filmes estrelados por Carmen Miranda, isso também vai, de certa maneira, né, promover aí no Brasil essa tendência em apoiar os aliados, né? Então, a gente vai ter aí essa sedução, digamos assim, né, plástica. Bom, e aí, com isso, o Estado alemão, então, bombardeia os navios brasileiros e aí sim, meu amigo, o Brasil declara guerra contra o eixo. Só que, assim, o Brasil é um país que não tem condições, primeiro que não tem um armamento adequado para lutar a guerra, né? Segundo que o Estado brasileiro não tem nem uniforme, né? Por exemplo, a guerra estava acontecendo e o Brasil, quando entra na guerra, está em pleno inverno italiano, né? O Brasil vai lutar do lado das tropas americanas na Itália, né? E aí, então, vai ser um fiasco, né? Porque eles vão chegar lá com roupas mais leves e vão ter que usar, obviamente, uniformes americanos, né? E mais do que isso, as armas, né, que o exército brasileiro vai levar são armas que não tem mais não faz nem cosquinha, digamos assim, né? Então, também vão ter que saber operar e usar armas, né, dos aliados. Quer dizer, as tropas, o Brasil manda mais de 25 mil homens para a guerra, né?
E vai ter que dar jeito de lutar. Vai ganhar, obviamente, né, lá a grande batalha de Monte Castelo. Os pracinhas brasileiros até hoje são condecorados e lembrados, né, pela bravura, mas o Brasil entra numa guerra que ele não tem condições de lutar. Entra do lado, então, dos estados dos aliados. Mas, mesmo estando do lado dos aliados, o Brasil vai ser muito mais pró-capitalista do que, né, comunista. A gente tem que lembrar que o Estado comunista também faz parte do grupo dos aliados. Então, nós temos aqui o Brasil declarando guerra contra o eixo. Em 43, aqui no Brasil, nós temos a edição da CLT, que de certa forma, controla os trabalhadores, né? É o conjunto de leis trabalhistas, então anota aí se tu não sabe o que é CLT, conjunto de leis trabalhistas. E agora eu queria te perguntar uma coisa. A FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que é a história do a cobra vai fumar, né? Porque diziam que o Brasil não iria para a guerra e o Brasil vai para a guerra e vai mostrar que a cobra vai fumar, então por isso que esse símbolo aqui é tão famoso, esse dito também, desembarca na Itália com 25 mil homens, entra na guerra, e eu queria que vocês me dissessem que grande contradição nós tivemos aí, gurizada, neste momento da guerra, né? Do Brasil entrando na guerra. Eu queria que vocês me dissessem, por favor, qual é a grande contradição tendo o Brasil entrando na guerra contra o eixo. Por favor. Se alguém quiser escrever. Aqui, o Gabriel coloca: o Brasil era fascista. Sim. E aí, Gabriel? Sir, é que o Brasil ele entra para defender a democracia e o capitalismo, mas na verdade o Brasil era exatamente igual aos governos nazistas, só que sem a perseguição para os judeus, basicamente. Perfeitamente. O Brasil é exatamente igual, né? Porém, sem essa perseguição, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, então, rapidinho, compartilhar com vocês um videozinho da TV Senado. Depois eu vou deixar o linkzinho na nossa página, no nosso canal lá, junto com o vídeo da aula, né? Queria que vocês prestassem atenção, porque esse vídeo vai ilustrar um pouco o que a gente falou, né? Porque os movimentos sociais do Brasil começam a discutir: nossa, como é que pode? A gente está lutando pela democracia, a gente está lutando pela democracia lá no exterior, e aqui no Brasil a gente vive um momento antidemocrático completo. A gente vive uma ditadura impressionante. Então, é por isso que eu vou trazer esse videozinho, que ilustra um pouco, é um vídeo rápido, de 5 minutos, ele ilustra um pouco aí o que foi esse período, certo? Vamos nessa. Se o Brasil não vai à guerra, a guerra vem ao Brasil. Foi o que aconteceu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em nosso próprio litoral. Só então o Brasil entraria de fato na guerra. Mas essa história começa bem antes. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de 6 anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que entram no conflito depois dos japoneses bombardearem a base militar de Pearl Harbor. O Brasil estava numa situação delicada. Estados Unidos e Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. É verdade que o governo de Getúlio Vargas tinha lá suas simpatias pelo regime alemão, mas o marketing norte-americano era bem mais eficaz.
A política de boa vizinhança exaltava a cultura brasileira e incentivava celebridades do cinema a visitar e trabalhar no Brasil, o que gerava uma forte empatia popular. Além disso, o dinheiro falou mais alto. Os norte-americanos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil, em troca, permitiu a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir daí, vários navios brasileiros que levavam mercadorias para os Estados Unidos são atacados, com base em informações de uma rede de espiões infiltrada no Brasil. Um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros, reforçado pelo sucesso do filme O Grande Ditador, do qual Chaplin faz uma sátira impagável a Hitler. Mas o pior ainda estava por vir. 15 de agosto, 19 horas. Os passageiros do navio brasileiro Vaipendi são surpreendidos em pleno jantar por 2 torpedos disparados pelo submarino alemão U-507. Das 306 pessoas a bordo, apenas 36 sobrevivem. A maioria num pequeno barco à deriva na escuridão. 2 horas depois, eles avistam um clarão no horizonte. Era o navio Araraquara, também destruído pelo submarino alemão. Mais 131 mortos. E antes que o dia amanhecesse, o U-507 faria mais 150 vítimas ao afundar o navio Aníbal Benévolo. No dia seguinte, mais 2 navios são atacados. A reação é quase imediata. Estudantes organizam passeatas. A população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do eixo. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Os alemães não acreditavam no poder militar brasileiro, mas a cobra fumou. Em setembro de 1944, 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira se juntam aos aliados na Itália, vencem importantes batalhas e capturam mais de 20 mil soldados inimigos. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente: a volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Um golpe militar tira Vargas do poder, mas ele, político experiente, negocia uma renúncia e volta eleito senador por 2 estados e deputado por 7, por conta de uma inusitada legislação eleitoral. Em breve, estaria de volta à presidência pelo voto popular. Então vejam, a partir desse vídeo, gurizada, a gente consegue observar. Conseguiram ouvir bem o vídeo? Foi tranquilo aí? Foi. A partir desse vídeo, então, a gente Foi sim, senhor. beleza, a gente conseguiu observar o seguinte, conseguiu observar que o Brasil ele tem esse modelo, né, de Estado questionado ao ponto de, como assim? Como é que a gente luta, né, pela liberdade, pela independência dos povos, né, enfim, pela democracia, lá na Europa, se a gente tem uma situação interna no Brasil que é uma situação completamente ao contrário, né, que é uma situação extremamente vinculada à opressão, né, sem liberdade e tudo mais. Então, é muito importante eu trazer para vocês essa informação, mas os movimentos estudantis vão ser fundamentais nesse momento, né? O movimento da tua categoria, do estudante. Então, o estudante no Brasil ele vai ter um papel fundamental para a mudança de atitude, porque são eles, né, inconformados com o que ocorre, com a falta de liberdade, com a falta de democracia, que vão questionar todas essas pendências aí e vão forçar Vargas a fazer
né, a abrir eleições. E Vargas vai ser muito malandro, né? Vejam que a legislação brasileira ela era meio caótica, né? O cara conseguiu ser eleito por 2 estados como senador, estado de São Paulo, nada mais, nada menos que São Paulo, o maior estado, o maior colégio eleitoral do Brasil, e o Rio Grande do Sul, e ainda por 7 estados, entre eles o Distrito Federal, enquanto deputado estadual, né? Uma coisa muito maluca. Ele sai de fininho e, detalhe, os militares têm um papel, de novo, fundamental na derrubada do governo Vargas. Então, os militares que já fizeram o golpe da República, que fizeram o golpe do Estado de 1930, agora vão derrubar o golpe que eles mesmos ajudaram a colocar o Vargas, né? Então, vejam que ele é o terceiro momento de intervenção militar na história do Brasil, e isso ocorre aí com o governo Dutra, que é o governo então, que a gente vai começar a discutir a partir do nosso próximo encontro. Antes de continuar a nossa apresentação de slide, quero aproveitar que está aberto aí para fazer a chamada com vocês aqui. Só um pouquinho. E bem na hora apareceu. Lá. Então, continuando os nossos slides aqui, a gente tem a seguinte situação. O Brasil, então, vai lutar, vai questionar a ditadura, né, com as forças democráticas, diversos setores da sociedade, entre eles a UNE, em 1937, que ela foi criada, ela começa, então, a mexer os pauzinhos, se manifestar, os meios de comunicação começam a pressionar a imprensa, não só a imprensa nacional, mas a imprensa internacional começa a questionar o governo de Vargas, e aí nós temos, então, Vargas convocando as eleições em 1945. Então, a censura acaba, né, digamos assim, mas o medo não, né? Quer dizer, as pessoas sabem que gato escaldado tem medo de água fria. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele não vai mais fiscalizar, né? Só que não, quer dizer, vai ficar subentendido. Vargas cria 2 partidos políticos, então, observem que ele vai agradar tanto o povo, criando o partido que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Esse partido, na verdade, não é o mesmo PTB de hoje, né? Ele não significa ser o mesmo PTB de hoje. Ele é um partido hoje o partido que significa o Centrão, né? É o partido do Roberto Jefferson, o cara, né, que é do centrão da política brasileira. Naquele momento histórico, era o partido que representava os trabalhadores. É um partido, digamos assim, nacionalista, é um partido extremamente nacionalista, né? Vinculado, então, aos anseios dos trabalhadores. O outro partido, o PSD, Partido Social Democrata, ele é um partido que agrada a elite brasileira, que é uma elite oligárquica. Então, é um partido mais de elite, o outro é um partido mais de trabalhador, respectivamente, né? Então, ele cria os 2 partidos, né, para agradar um e para agradar outro. Surge um movimento chamado queremismo, que queria que Getúlio ficasse no poder, mas ele definitivamente não fica no poder. Pelo contrário, né, ele sai fazendo um acordo com os militares, ele chega a se aproximar dos comunistas, né, porque ele era muito político e muito diplomático e tal, mas ele vai passar mesmo uma temporada onde? Na sua fazenda em São Borja, né, curtindo lá a sua fazenda em São Borja. Ele tinha 2 cargos de senador para assumir, vai escolher um dos 2 e tal, e fica lá esperando até a próxima eleição, que é em 1951. Aí sim que ele volta, ele é super eleito, né, pela população brasileira, e ele volta lá em 51. Antes de falar de Vargas de 51, eu não posso deixar de falar do presidente Dutra. O presidente Dutra, que vai ser o próximo presidente, aí, um presidente que tem uma vinculação com o Exército, né, um presidente que vai, de certa maneira, governar o Brasil mais alinhado com os Estados Unidos, e tentando aproximar de vocês, José Linhares, só para terminar aqui, ele assume o poder até que as eleições tivessem transcorrido, então, e o novo presidente assume em seguida. Então, para
para dizer a vocês o seguinte, gurizada. Nós temos que entender o período em que Vargas vai... o período em que o Brasil está inserido nesse contexto mundial é o período da Guerra Fria. Né? E o período da Guerra Fria, todos sabem, é o período onde nós temos o mundo dividido em duas grandes partes. Uma parte representada pelos Estados Unidos, que é o capitalismo. Então, os Estados Unidos representam tudo aquilo que é do desenvolvimento econômico, capital, liberal. E a outra metade do planeta, né, pensaria com os comunistas. É o socialismo, que vai ser liderado, então, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem. Então, o Brasil vai se alinhar a qual dos lados? O Brasil vai se alinhar à política liberal. Porém, vejam bem, no Brasil nós temos um movimento muito forte nacionalista. E liberalismo e nacionalismo às vezes vão tentar confundir a gente com esses dois elementos. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai tentar discernir, vai tentar diferenciar o que significou o populismo para a América Latina, o que ele significa no Brasil, né, os regimes que vão se apropriar do populismo, quais são as características do populismo. Nós vamos ver, na sequência de governos que nós vamos ter no Brasil, quais são os governos que vão ser chamados de governos nacionalistas e por que os governos nacionalistas eles não agradam os Estados Unidos. Né? Qual é a relação dos governos nacionalistas e por que eles não agradam a política liberal americana. Né? E nós vamos ver que existe no Brasil uma linha liberal que quer se aproximar dos Estados Unidos. Então, a gente vai ver que existe até um apelido, né? Aqueles que vão ser chamados de nacionalistas ufanistas e tal, que vão ser muitas vezes chamados de comunistas por serem nacionalistas, que não tem nada a ver. O Brasil nunca teve um governo comunista, nunca teve. Tá? Então, isso é uma grande confusão que fazem. E os liberais vão ser chamados de entreguistas, né? De entregar. Né? E a gente vai ver, então, que esses dois grupos vão estar aí disputando o poder político no Brasil. O governo que segue depois de Vargas, então, é de Eurico Gaspar Dutra. O governo Dutra é um governo que vai se alinhar com os Estados Unidos. Então, ele vai ser um governo liberal, né? Diferente do governo de Vargas, que era um governo nacionalista. Dúvidas? Tudo bem aí? Conseguiram entender esse período? Sim, Tudo sem certo. dúvida, senhor. Beleza. Então, a gente terminou o período chamado de Era Vargas, que são esses 15 anos de governo ininterruptos, né? Onde a gente viu aí o governo do golpe, o governo do Estado constitucional e o governo do Estado Novo. Então, tem aí um panorama, né, do que foi esse período Vargas, que está no capítulo número 28, né? Eu espero que vocês tenham lido o capítulo 28, tenham feito as atividades do capítulo 28, porque isso cai na prova. Sempre vai cair no vestibular, cai em concurso público. Tu vai fazer concurso do Banco do Brasil, cai uma questão sobre o governo de Getúlio Vargas. Tu vai fazer um concurso na URGS, na PUC, né, na SPM, vai cair Vargas, porque vai trabalhar SPM, vai trabalhar propaganda, né, vai questionar a questão do DIP, provavelmente. Então, tu tem que entender que período que a gente está falando, e o capítulo 28 ele define muito bem isso. E depois nós temos ainda, para a próxima aula, que vai ser depois de amanhã, né, na quinta-feira, a gente já inicia o que a gente chama de o populismo no Brasil. Então, para quem quer acompanhar, capítulo 29, o populismo no Brasil. Populismo que começa em 1946 e vai até 1964, no golpe militar, mais uma vez, a quarta vez que os militares dão golpe nesse país. Certo, pessoal? Então, eu desejo a todos um bom dia, né? Que vocês tenham boas aulas hoje pela manhã e amanhã também. E nos vemos na quinta-feira. Se vocês têm dúvidas, anotem as dúvidas. Se querem acompanhar, é só curtir as aulas, entra lá no canal, te inscreve no canal do Prof. Jairo
Um beijão. A gente se vê no próximo encontro. Feito, tchau. Valeu, Até mais, senhor. senhor. Valeu. Obrigado, senhorinho. Uma boa tarde para o Tchau, senhor. senhor. Se cuide. Tchau, senhor. Feito, senhor. Tchau, tchau, tchau. Feito. Feito.